Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje falaremos sobre o processo de mitose. Então, como eu já tinha falado naquele vídeo anterior, mitose é o processo de divisão celular de forma equacional, onde uma célula se multiplica em duas. É uma forma de reprodução um pouco complexa que a gente vai esmiuçar ela passinho por passinho. Então vamos seguindo. Se você não nasceu super inteligente e muito menos milionário, estude. Estude que com toda certeza a vida de vocês muda. Queria estar em sala hoje para falar um pouquinho sobre como a vida muda e melhora, mas como não estamos, quando a gente voltar para a sala, vou contar uma história bem bacana para vocês verem como o estudo realmente melhora a vida. Então, como eu tinha falado já, a mitose é um processo de reprodução equacional. Então, a mitose é um processo de divisão celular que conclui todo o ciclo celular de uma população de células em renovação. Somente as células somáticas se dividem por mitose. Células somáticas são a grande maioria das células do nosso corpo. Por exemplo, o tecido. Esse tecido epitelial é uma célula somática. As poucas células que não se reproduzem por mitose são as células relacionadas à reprodução, que vão passar por um processo chamado meiose, que vai ter a espermatogênese e a ovogênese, e as células neuronais. Essas células elas não se reproduzem por processo mitótico. As células cardíacas e as células esqueléticas também não fazem, as células musculares esqueléticas também não fazem esse processo. Uma vez que esse processo é responsável pela conservação da informação genética. Assim é comum dizer que a mitose é uma divisão equacional. O processo de mitose, anotem, pegue a folha e anotem. O processo de mitose não existe variabilidade genética. Uma célula ela será o clone da outra. E uma célula ela só irá conseguir se reproduzir na mesma célula. Então uma célula epitelial ela só vai se reproduzir na mesma célula epitelial. Ela não tem a capacidade de fazer variabilidade, ter essa variação do seu formato, da sua estrutura. Seguindo, para que serve a mitose? Então a mitose ela vai servir para regeneração celular, regeneração tecidual, renovação dos tecidos. Uma forma simples de vocês entenderem é quando a gente tem um corte. Um corte vai passar por um processo de cicatrização. Esse processo demora em média 30 dias, onde vai ter a neoangiogênese, vai ter vários processos para uma ferida ela se cicatrizar. Então, tudo isso são formações de novos tecidos, ou de novas células. Onde foi rompido todo esse corte, vai precisar de novas células para ele fechar. Então, a gente tem a regeneração celular e renovação dos tecidos. Crescimento dos organismos multicelulares. Nós somos seres eucariontes multicelulares. Então, quando nós somos bebês, nós temos poucas células. Quando a gente vai crescendo, as nossas células vão fazendo mitose e vai deixando a gente maior. Então, o que muda para um bebê para a gente é a quantidade de células. Não é que uma célula ela vai ficar maior. Pelo contrário, a célula vai continuar no mesmo tamanho, vai ter pouca alteração estrutural, porém a gente vai ter uma maior quantidade de células. E reprodução de organismos unicelulares. Então, os organismos unicelulares, como vimos lá na aula anterior, lembra no processo de reprodução bacteriana, quando eu falei de reprodução assexuada, onde tem bipartição, cisparidade, tudo isso é uma forma de mitose. Uma célula bacteriana, ela vai se dividir em duas células. A gente continua com o nosso mouse aqui, que agora a gente está youtuber mesmo. Continuando, deixa eu voltar aqui. A mitose é dividida em 4 fases. Eu já falei lá na aula anterior para vocês memorizarem bem, mas anotem de novo, isso é muito, muito importante. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Um macete para vocês aprenderem. Papai e mamãe andaram treinando. Se vocês lembrarem disso, se cair qualquer uma perguntando sobre isso na prova, vocês lembram, papai e mamãe andaram treinando. Então, papai vem prófase, mamãe metáfase, andaram anáfase e telófase vem de treinando. Eu vou explicar cada um, obviamente, para vocês saberem todos os processos. Continuando, aqui tem a escala, como funciona. Primeiro a gente tem o processo de intérfase. A intérfase não é a mitose em si, é um processo de preparação para a mitose. Deixa eu ver se esse vídeo está muito grande. Ele está pequeno, dá tempo tranquilo. Então aqui, a intérfase vai ser o processo de preparação. Anotem. Na intérfase nós temos a fase G1, fase S e fase G2. A gente vai, obviamente, vou falar
sobre cada um aqui a pouco. Mas essas 3 fases são fases de preparação para aí sim entrar no processo de mitose. Quando entrar no processo de mitose, o primeiro ponto vai ser a prófase. A prófase vai ter a quebra, a fragmentação da membrana nuclear, vai ter os centrossomos, esses aqui em cima, eles vão para polos opostos, e os cromossomos, eles começam a fazer a condensação. Na metáfase, esses cromossomos, esse material genético, o cromossomo é material genético, envolto por uma fita proteica. Esses cromossomos, eles ficam condensados ao máximo no centro dessa célula, e aqui as fibras do fuso, aqui a gente tem os centrossomos, onde estou colocando aqui o mouse, ele libera fibras do fuso que se conectam a esses cromossomos. Na anáfase, vai ter a separação desse material genético. Lembrando que na nossa célula nós temos 23 pares de cromossomos. Então aqui tem essa separação que vai ser a anáfase. E por último temos a telófase, onde volta a fazer a membrana nuclear que eu tinha falado que se desfez aqui na prófase. Então na telófase ela volta, envolve todo o material genético e tem um processo chamado citocinese, que vai ser esse estrangulamento, essa separação. A citocinese, hein? Preste atenção, a citocinese ela está dentro da telófase. Citocinese não é fase de mitose, citocinese está dentro da telófase, ok? De forma, no total é isso, eu vou explicar cada um no próximo vídeo para não ficar tão longo.